A caça e o controle de espécies invasoras como javali, caramujo africano, bagre africano, no Brasil é ecologicamente vital e moralmente superior a deixar o ecossistema sucumbir. Você acha que a caça é a única forma de você evitar que um ecossistema sucumba? Não. Me fala algumas possibilidades. Um animal morto. Ué, a Luísa Mel tá apoiando um cara que faz propaganda pro... Ótimo, aí você discute com a Luísa Mel. Pô, qual o problema? Os veganos ficam com o pessoal do... Aí você discute com a Luísa Mel. Ela não tá aqui. É só cortar a parte do hambúrguer. Eu também não autorizo isso. Não, ele não respeita ninguém. Ué, é engraçado, quando a Luísa Mel tava lá com o cara fazendo propaganda... A Luísa Mel tá aqui na mesa. Não tem problema pra você. A Luísa Mel não tá aqui na mesa. Você conversa com ela. Tá sim? Por quê? O que você tá insinuando com isso? Vocês são amigos, cara. Não, você tá super enganado. A gente não é amigo. Não é? Muito bem, vamos falar sobre caça. Eu perguntei se caçar, matar animais é a única forma de evitar que um ecossistema sucumba. Depende do animal. Tá bom. Que outras formas você conhece de evitar que um ecossistema sucumba através do controle, no caso? O controle de pragas de ecossistema é só o extermínio. Seja ele com caça, seja ele com biocidas, de alguma outra maneira. Tá bom, então é exterminando que você... Sim, só exterminando. Tá. Você conhece um produto chamado PZP? Não. Gonacon? Também não. Você sabia que esses produtos são justamente foram desenhados para você controlar espécies através de um método não violento? Explica se já funcionou alguma vez. Bisões americanos, cavalos selvagens, capivaras, ursos... Funcionou para peixe escorpião? Eu acabei de citar algumas espécies, mas você quer que funcione para todos? Então, existem maneiras, eu concordei com você no começo, que nem sempre é a morte do bicho em si, mas que você deve exterminá-lo, você deve exterminar a praga da maneira que der. Então, o extermínio por morte é uma delas. Aliás, para várias espécies é a única maneira. Já deu para ver aqui pelas interações que você não está nem aí para os animais. Não, eu trabalho com espécie, não com espécime. Define espécie. Espécie tem várias definições, você sabe disso. Eu sei, exatamente. Sim. Então, sobre qual definição você está trabalhando? De uma espécie definida, e se ela for invasora, ela deve ser exterminada. Define invasora. Invasora é um animal que não faz parte daquele ecótono, não faz parte daquela biota e está invadindo aquela biota. A espécie humana, ela é invasora em alguma maneira? A espécie humana, de alguma maneira, ela é invasora. E aí está autorizado, então, o controle dessa espécie através da caça? Não, óbvio que nós somos humanos. Mas por quê? Porque somos humanos. E qual a diferença de animal humano para animal humano? Animal humano é porque nós somos humanos, devemos respeitar a nossa espécie. Porque... Nós somos humanos, que você não pode matar outro humano, cara. Sim, mas por que eles têm direitos fundamentais, essenciais e os outros não? Peraí, nós humanos temos direitos de humanos. Animais têm direitos de animais. Quais são eles? Depende do animal, depende do que você quer fazer. Você, por exemplo, tem animal que você pode fazer combate. Responde. Quais são os direitos dos animais? Cara. Quais são os direitos dos animais? Da espécie. Escolhe um, me fala. Por exemplo, caramujo africano. Qual o direito do caramujo africano? Você acha que o caramujo africano não é um ente que tem toda uma cognição, que tem uma... Não tem. Não tem? Não. Você consegue provar isso? Você bota um espelho na frente do... Você acha que essa é a única maneira? Acha que ele se reconhece. Você acha que essa é a única maneira? Você acha que essa é a única maneira que um animal tem de demonstrar uma complexidade cognitiva, emocional, afetiva? Essa é uma das maneiras. Eu tenho certeza que um caramujo não vai ter afeto por você. Você trabalha com a ciência de caramujos? Neurociência de caramujos? Eu sou etólogo. Você é etólogo? Que trabalhos você tem de etologia que são significativos para que você se qualifique como etólogo? Qual trabalho você tem de etólogo para falar isso? Eu estou me nominando etólogo? Mas se você é um etólogo, você eu luto pelos animais. Eu estudei etologia, estudei comportamento animal. Mas estudar não te garante autoridade para falar sobre o assunto. Se eu sou um etólogo e não posso falar sobre etologia... Mas quem te chama de etólogo? Eu sou etólogo, eu tenho mestrado em etologia. Eu li a sua dissertação de mestrado. É etologia, eu sou etólogo. Eu li a sua dissertação de mestrado. Comportamento predatório. Tá. Quem é o grande expoente? Quem é o grande expoente da etologia? O grande expoente real da etologia... Real?
é o Richard Dawkins. O grande expoente que você deve conhecer é Conrad Loris. Não é o adequado. Porque o que a gente sabe hoje é que o Dawkins está muito mais certo. Você sabe que o Richard Dawkins é um grande também expoente da defesa que os animais, eles têm uma sofisticação psíquica, cognitiva, sim, e justamente não podem... Ele não vai falar isso do caramujo africano. Não, você não pode ter essa certeza. Você está jogando isso para a câmera. Ele é um colega da minha área, não da sua, cara. Vai por mim, caramujo africano. Eu não sei, eu tenho sérias dúvidas que ele gostaria de ser associado na forma de colega à sua forma. Cara. Você tem conversas com o Richard Dawkins? Impressionante. Você deve falar inglês também, né? Não falo fluente, mas a gente já trocou e-mail. Tá bom. Gente, alguém? Pode recuperar sobre o uso da caça para retirar pragas do meio ambiente. Que isso é moralmente mais aceitável do que você deixar o ambiente ser sucumbido. Acho que um ponto importante que o colega trouxe anteriormente foi principalmente a pergunta se essa é a forma mais eficiente, se é a única forma de se fazer. Ela pode não ser a única forma, mas é a mais eficiente. Você falou que ela é a forma mais eficiente. Sim, na maioria das espécies, sim. Quais são outras formas que são geralmente advogadas por outros... Você pode capturar o animal, castrar o animal e devolvê-lo. O que é um problema, inclusive é crime ambiental no país. Se você pega um animal exótico, castra e devolve para o meio ambiente, você está cometendo crime porque você está introduzindo um animal exótico no país, entende? Então, só por si só, já é um crime. Mas mesmo que isso funcionasse, vamos supor, que eu pegasse javali por javali, com um helicóptero, fizesse todo aquele gasto e etc., capturasse, castrasse, eu não conseguiria castrar todos. E se eu fizesse um extermínio de espécies mesmo, mortandade, eu poderia diminuir significativamente a presença de animais exóticos ou até mesmo exterminar. Isso é uma possibilidade. O extermínio do animal exótico na natureza é melhor para a natureza. É moralmente mais aceito dentro da biologia, porque você preserva o ambiente, você preserva as espécies. Quais são os pontos negativos dessa prática? De exterminar esses animais? Cara, existem alguns pontos negativos. Dentre eles, uma coisa chamada efeito cobra. O efeito cobra é quando você conclama a comunidade inteira para exterminar esses animais e você acaba ampliando esses animais. Por quê? Porque as pessoas ganham dinheiro com isso. Ampliando em que sentido, se quiser? Você amplia o efeito... Sabe o que é o efeito cobra? Sei, mas é bom a gente explicar para o pessoal. Então, se tu sabe, fala. É quando a gente... Uma política pública em que eu peço, por exemplo, a comunidade, por favor, a gente está tendo muita cobra, matem a cobra, eu te incentivo com dinheiro, por exemplo. Isso. É algo que aconteceu na história. Na Índia, a Inglaterra fez durante o período da colonização. Né? Esse é um problema, porque pode ampliar o número, como acontece com as pítonas birmanesas. Outra maneira, você tem instituições legalizadas que vão fazer todo esse controle do abate, e aí você tem realmente a redução significativa. Então, a gente comentou sobre 4 maneiras aqui, 3 ou 4 maneiras de fazer... A maneira mais eficiente é o extermínio do bicho. Por que é que não existem mais maneiras? Cara, na verdade, ela existe. A gente complementa com um monte de outras coisas. A gente vai complementando com todas as tecnologias que vão aparecendo, entende? Como o afugentamento. Não é que não tem interesse, né? É muito conveniente falar, vamos exterminar, né? É muito conveniente isso. É muito mais difícil respeitar o animal e falar, vamos respeitar o interesse de vida dele. Porque, de novo, vamos voltar. Não é animais. Você tem que lembrar, Henrique... Mas o bicho vai estar destruindo a natureza. Eu não posso destruir a natureza vamos todos. Então, bora se exterminar. Você está falando de proteger a natureza ou você está... Não, calma aí, rapidinho. Qual a dificuldade de entender que veganismo não é sobre respeitar a natureza? Você tem que entender as diferenças. Porque você falou... E você está aí para quê? Para você mesmo, né? Entendi. Eu não tô nem pro veganismo. Não, você está nem aí para nada. Não. Eu não tô nem aí para o veganismo. Corta, hein? Você tá nem aí pra nada. Não, você tá... Não, olha só. Ao contrário de você, que disse, então, bem claro, que preferia o elefante Sandro morto do que ele no zoológico. Mas
Mas você prefere... Eu cometi apenas um falso. Eu falei, eu não tô nem aí para o veganismo. Foi apenas um erro de frase, tá? Não falei isso. Apenas eu aqui falando me atrapalhei. Só isso. Senta aqui, Franklin. Senta aí. Toma aí. É Frank. Senta aí, Franklin. Vai lá. Ué, então deixa ela falar, cara. Então dá um tempo. Deixa eu falar. Ok. Henrique, quem começou a me interromper foi você, então deixa eu terminar de falar. Não, eu vou terminar de falar. Ok. Obrigada. Então, quando você fala de animais, você tem que sempre lembrar que é um indivíduo. Então, quando você fala exterminar, você está desconsiderando totalmente... Você espera eu ir falar. Você não, você então se exporta com um ser humano e só com você e sua família provavelmente, né? Porque como você é desse tipo de... Por que você acha que eu vou te matar ou alguma coisa de exterminar? E se eu estiver destruindo o ambiente que nem você defende, como todo mundo tá, pela lei. Mas é por lei ou por ética que lei. Então você age por lei? Você age... então você age por lei e não por ética? Então se a lei for antiética, você segue a lei. Peraí, você não consegue deixar alguém terminar de falar, você percebeu? Ué, mas você tá colocando palavras na minha boca. Não, eu tô tentando te falar. Não, eu não coloquei nada. Se eu pudesse colocar, eu colocaria que você é uma pessoa que é inteligente. Você tem noção de que animais não são coisas, mas você são indivíduos. Com espécie, não, você confunde. Você confunde confunde animal com objeto, Henrique. Pelo amor de Deus, eu tô falando que é um indivíduo com uma experiência de vida, assim como você tem a sua, eu tenho a minha, e que ninguém pode chegar aqui e falar que você é inferior, que você tem destruído a natureza, que você é isso e aquilo, e vai te pegar e te usufruir e te explorar. O seu ponto com o veganismo. Não, o seu ponto é que quando chega na questão de considerar os animais moralmente para respeito, ele peida. Ele peida. Não, a natureza. Então mata o ser humano que tá destruindo tudo e deixa os animais. Eu não duvido que daqui a pouco vocês venham com essa pauta de exterminar seres humanos. Não, querido, eu só deixa te. Não, eu vou falar uma coisa. Eu só. Vira 12 macacos. Só deixa eu falar. Maluco, vai se você tá defendendo o meio ambiente, você tem que lembrar que quem tem que ser exterminado é o ser humano. Quem tem que ser exterminado é o ser humano, se você for defender meio ambiente. Agora, se você fala o tempo todo, se você não consegue manter, se você consegue... Agora só deixa eu completar uma coisa. Ser humano em primeiro lugar, sempre. Ah, sim, supremacia humana, parabéns. É sobre isso que a gente está falando. Não, humanos são agentes morais. Isso significa que a gente tem agência intelectual para considerar os animais como indivíduos. E você tem que saber que pelo menos você é antiético e imoral. Nossa, aí a moral é destruir a natureza para ela, que aí não é antiético, não. O cara, o ser humano destruir a natureza. Javali pode destruir tudo, não é antiético, não é. Bom, vamos lá. Você viu que os pontos são... Você viu que os que eu vi? Você é o cara mais centrado aqui. Isso é bom ou ruim? Eu não sei se você tá me elogiando ou tá falando você é um banana. Porque a parada é o seguinte, não me importa a questão do veganismo. Deixa eu te falar rapidinho, tá faltando tempo. Deixa eu falar rapidinho. Ó, primeiro, 2 pontos eu quero tentar falar. E, por favor, não me interrompa. Se bem que você quiser interromper também, não tem problema. Bom, sobre a caça. Eu acho que tem um outro ponto interessante sobre a caça, porque a gente ficou falando de javali. Eu acho que a cultura da caça... A cultura da caça... Deixa eu falar da cultura da caça, que pessoas que saem para caçar, seja onde for, e mostram os animais como troféus, como grandes conquistas. E eu vejo com muita preocupação isso... O que isso representa, por exemplo, para adolescentes que estão no meio urbano e que o contato que eles têm com animais é cachorro, gato, que no caso eu imagino que você acha que respeita mais, imagino eu, nessa escala de respeito que parece que você tem em relação a cada animal. E isso vem, de uma forma ou de outra, trabalhando uma cultura que depois a gente reclama o que está acontecendo, por exemplo, no Discord, com adolescentes e jovens... Bom, essa é a primeira coisa. Não estou dizendo que a caça diretamente, mas a caça tem relação direta com a cultura. Eu jogava videogame de Resident Evil. Tua mãe falava isso? Resident Evil, eu ia matar. Tua mãe falava isso? Assim como minha avó falava. Tua mãe falava isso? Você via filme de terror, você vai... Era jogo, né? Não. A caça é um jogo. A caça não é um jogo. Não, peraí.
A caça, eu não estou dizendo que está... É isso que acontece. Eu estou dizendo que é uma cultura que estimula a violência. E a segunda coisa que eu queria dizer... Um jogo de videogame, ele automaticamente vai ser violento. Bom, a gente viu que eu não falei de videogame. Quem falou foi a sua mãe para você quando você jogava. Essa é a pergunta. Não, eu não acho isso. Meu filho brincava e ia bem. Outra coisa... Não brincava com videogame, não com caça. E ele jogava jogos de tiro, alguma coisa? Jogava. Você acha que ele vai virar um assassino? Não estou falando isso. Eu estou falando que a caça é uma cultura que leva à violência. Não estou dizendo que diretamente acontece. Não, eu sei, depende, claro que depende. Mas deixa eu só comentar aí. Na África, que ecologicamente são muito mais... Esse vai entrar na ecologia. Sim. Eu estou puxando para o assunto caça em si, não a ecologia. Sim, mas às o vezes assunto que eu trouxe, eu pedi... Pode trazer um... eu não vou debater isso porque teria um outro aspecto que eu acho que os colegas já falaram. E a segunda coisa, que eu acho que é mais uma informação, que vocês falaram sobre animais sentem, não sentem, tem consciência, não tem. Você deve saber que em 2012 a gente teve a Declaração de Cambridge da Consciência Animal. Mais de 20 cientistas, inclusive na época, eles eram de várias vertentes. O Stephen Hawking foi um dos que assinou, apesar dele não ser da área, mas ele era proeminente cientista. E o interessante é que Philip Lowe, que foi quem montou isso, um cientista, neurocientista, quando terminou o estudo, perguntaram para ele o que aquilo tinha impactado na vida dele. E ele disse, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que o certo era eu virar vegano. E daquele dia em diante ele virou vegano, por conta do conhecimento da neurociência que ele tinha e o que ele encontrou nos animais. Eu não estou falando que você... não estou falando que você precisa ser vegano. Se a sustentabilidade, ele mudava ele estuda. Opinião. Eu não estou falando que você ou qualquer um deve ser vegano, mas a gente deve olhar os animais como seres que merecem o respeito por si só, por tudo que eles representam. Mas uma coisa é o espécime e outra coisa é a espécie. Não, mas eu falei da espécie. Eu entendo que você pensa da espécime, mas eu estou falando do indivíduo, que eu imagino que você deve saber que tem alguma importância. Você falou 15 minutos. Pô, não, 15, porra. Você falou todo esse momento e eu não consegui, eu não falei. É verdade, é justo ele falar. Eu queria pelo menos falar. É justo ele concordar. Cara, mas eu concordo contigo em um monte de pontos. Claro, pô, não tem como não concordar com isso, pô. São justamente aqueles pontos aonde o vegano não deveria se meter. E ele se mete, como por exemplo... você precisar de exterminar animais exóticos da natureza, como, por exemplo, você precisar de animais para fazer vacina, como você, por exemplo, usar de sustentabilidade, como você, por exemplo, até mesmo a caça, velho, que em alguns países é melhor que você caça do que você extermine a floresta para plantar soja. A gente sabe que a sustentabilidade... Não, legal. Nesses pontos a gente se discorda. Tá, sustentabilidade a gente sabe que tirar os animais do prato é a maior atitude que a gente pode fazer para respeitar o meio ambiente. A gente sabe disso. Mas não acontece isso. Você sabe que não acontece isso. Mas não acontece isso. Não acontece isso. Tá, vamos lá.